Aí tem a fase Fernando Henrique Cardoso, que ainda hoje é o patrono ideológico dos tucanos. Fernando Henrique Cardoso era ministro da Fazenda do governo Itamar. Não havia ainda, não tinha sido concebido ainda o Plano Real. Estava em gestação no Ministério da Fazenda quando ele teve que sair correndo para se desincompatibilizar e ser candidato à presidência da República. O Plano Real era um projeto, mas já se sabia que era preciso fazer um plano radical contra a hiperinflação, e o sucessor do Fernando Henrique, o Rubens Recupero, e depois o Ciro Gomes, seriam encarregados de botar para funcionar esse plano em gestação. Mas o Fernando Henrique precisava ir a Brasília se qualificar como candidato à presidência da República. E eu, como jornalista de televisão, fui atrás dele, e tenho aqui tudo anotado. São documentos que eu considero históricos. O Fernando Henrique teve, às 18h20, uma reunião com Michel Candecis, que era o diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional e um dos ideólogos na França da conversão do socialismo do François Mitterrand para o neoliberalismo do social-democrata François Mitterrand. Não podemos esquecer, aqui os mais velhos, de cabelos brancos, que o François Mitterrand foi eleito na França numa grande vitória da esquerda, e um ano depois ele se converteu no patrono do neoliberalismo, com a ajuda de alguns gênios, como o Delors e o Michel Candecis, do Banco de França. Uma conversão social-democrata, como outras. Na Alemanha, por exemplo, vemos agora, né? Eles disseram que não iam fazer parte do governo da Merkel e agora serão sócios majoritários do governo de esquerda da Angela Merkel. De esquerda. Mas então, às 18h20, o Fernando Henrique esteve com... Ou melhor, eu tomei minhas notas aqui às 18h20 e logo em seguida, depois eu pude falar com o Candecis, eu perguntei se ele ia aprovar um possível, um futuro plano inexistente do Fernando Henrique, o FMI daria aval ou não, e o Candecis disse, sans hésitation, oui, très favorable. Cardoso, muito trabalho a fazer, mas não longe de ter um programa de atacar a raiz dos problemas. O FMI pode facilitar. Irá talvez concluir uma negociação com os bancos, disse o Candecis. Vejam, primeiro ele precisa ter uma negociação com os bancos para eu poder ajudá-lo sans hésitation. Saiu da sala, vejam bem, é uma reunião do ex-ministro da Fazenda do Brasil, futuro presidente da República, com o diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional, uma instituição multinacional. Sai da sala o vice-presidente do Citibank. Eu estou falando sério. O vice-presidente do Citibank, um banco privado americano, um sujeito chamado Bill Rhodes, que era o presidente do comitê dos bancos credores, ele estava na sala. Metade do estoque da dívida do Brasil, ele estava na sala. Ele, o Fernando Henrique e o Michel Candecis. Ele sai da sala. Eu pergunto, senhor Rhodes, que tal o futuro plano? Ele diz, positivo. Sempre confiança FHC. Vejam bem, sempre confiança. E aí vem, os bancos começam a assinar papéis do Brasil em outubro, mas precisa de um acordo com o FMI. Outubro é a eleição. Interessante. Aí sai o Fernando Henrique da sala. O príncipe. O espião. O que o senhor disse lá dentro? Perguntou o intrépido repórter. Ansioso blogueiro. Vejam bem se isso não soa familiar.
ajuste fiscal com privatização forte. Eu já ouvi isso em algum. Concessões de serviço público. Água e gás. Telebrás. Tem que mexer na Constituição. Ele mexeu. Vale do Rio Doce fica para depois. Ele vendeu antes, a preço de banana. E a joia da coroa? Petrobras. Ele vendeu a Petrobras antes de ser eleito presidente da República, o Bill Rhodes e o FMI. E está vendendo de novo. Eu vou encerrar aqui essa nossa parte da conversa, porque já se faz hora. E quero dizer que esse predomínio da imprensa, que eu chamo no meu blog de PIG, Partido da Imprensa Golpista, que reúne a Globo, a Folha, o Estadão e uma revista que eu chamo no meu blog de Detrito de Maré Baixa. Vocês devem imaginar qual seja. O Estadão faliu. O Detrito de Maré Baixa não pode nem fechar, porque os acionistas, os Tivita, não têm dinheiro para pagar as indenizações. Ela vai fechar de susto, um dia ela acaba, com uma revista Época, que acabou, e agora eles dão de graça dentro do Jornal Valor às sextas-feiras, que é quando a tiragem é mais baixa. Não, eu disse no meu blog que a Globo matou a Época e distribuiu o cadáver às sextas-feiras. E essa imprensa foi generosamente financiada pelos governos do PT. O Lula e a Dilma, da nossa... Será social-democracia, professor? O Lula e a Dilma adotaram o que eles chamam de mídia técnica. Mídia técnica se opõe àquela mídia escrachadamente tucana no Fernando Henrique. No tempo do Fernando Henrique, 90% da mídia oficial era na Globo e os outros 10% eram no Boris, do SBT e depois da Record. Era 90% para o Jornal Nacional, 10% para o Boris, que, por acaso, não era uma pessoa assim, de toda forma hostil ao governo Fernando Henrique. Então, em oposição à chamada mídia escrachadamente tucana, desenvolvida e concebida pela genialidade do Nizanguanais, o governo Lula e o governo Dilma criaram a mídia técnica, que era uma mídia, teoricamente, para facilitar a publicidade em órgãos de imprensa menores, jornais de província, jornais de sindicato e tal. Mas, como disse o Roberto Requião, mídia técnica é tudo o que a Globo quer ouvir, porque era uma mídia baseada em audiência. De acordo com a audiência, né? Por exemplo, a Carta Capital, que é uma revista semanal, pela mídia técnica do Lula e da Dilma, recebia a metade do que recebia a revista Exame da Abril, que é quinzenal. Interessante. Eu não estou falando nada, eu estou apenas descrevendo um fato, né? No capítulo internet, a mídia técnica do Lula e da Dilma incluía o Google e o Facebook. Pois é. Sobrava para nós, blogueiros sujos, assim, um copo d'água, né, um palito de fósforo apagado. Mas a tecnicalidade era indiscutível, porque o Google e o Facebook são de uma audiência, né, insuperável.